Meus irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Hoje à noite quero trazer aqui a palavra de Deus e dela algumas convicções que eram vivas no coração do apóstolo Paulo. Eu queria chamar de convicções que o mantinham inabalável. Vou ler o capítulo 4, depois queria ler com você os primeiros 10 versículos do capítulo 5. Então, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta e ouça atentamente o que o Senhor tem a nos dizer. Observe as primeiras palavras do capítulo 4, pelo que significa dizer que Paulo extrairá algumas conclusões do que disse anteriormente. A gente poderia substituir a expressão pelo que, por portanto, ou visto que. Na verdade, ele vai fazer agora umas aplicações e do que falou anteriormente. Ele vinha falando sobre o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito Santo, da vida, da justificação, da liberdade, o ministério glorioso. E então ele diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus nosso Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o moer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora leiam comigo
versos 1 a 10 do capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Mantenha, por gentileza, a sua Bíblia aberta. Interessante que Paulo se apresenta aqui como um vaso de barro, falando de sua fragilidade. No entanto, pela graça de Deus, um homem tão firme, tão inabalável. E, de fato, queridos, ele tinha convicções muito sólidas, muito bem fundamentadas. Estava pensando aqui, quando estudava o texto, como é que nós reagimos quando somos perseguidos, quando caluniados, quando injustiçados, quando desprezados? Como é que nós reagimos? Quando olhamos para o contexto dessa carta, o apóstolo Paulo estava sofrendo uma série de ataques. Alguns diziam, bem, nas cartas ele é duro, ele é firme, mas a presença pessoal dele é muito frágil. A palavra dele é muito fraca. Era assim que eles tratavam Paulo. Paulo era acusado também de ser inconstante, porque ele tinha planejado ir a Corinto, inclusive tinha prometido ir, e por 2 vezes ele mudou o roteiro. E aí os inimigos, que você sabe que alguém disse assim, um amigo não precisa de explicação, mas o inimigo, nem a explicação serve, né? E aí, quando Paulo tentou explicar por que não tinha ido a Corinto, nem valeu. Eles disseram que Paulo era inconstante, que ora dizia sim, ora dizia não. E na carta ele diz, eu não fui a Corinto por amor de vós, para vos poupar. Ele estava falando na autoridade de um apóstolo. Ele foi acusado de ter uma mensagem obscura, oculta, secreta, e não falava com muita clareza, não explicava a verdade de Deus. Foi acusado também, mais gravemente ainda, de pregar um evangelho adulterado, uma mensagem adulterada. E um outro ataque também, acusar de não ser apóstolo, de não ter legitimidade. Ora, você não andou com o Senhor Jesus, onde é que está aí a sua carta de apresentação? Onde é que está uma carta que autentique que você é um apóstolo? Queridos, há outros ataques também, não quero cansá-los agora citando isso, mas como é que esse homem reagia diante de avassaladores ataques? E ele permanecia firme, e ele tinha um amor tão grande pelos coríntios, e em geral pela igreja. Qual era o segredo desse homem? Quais eram as convicções que o mantinham
inabalável. E é sobre elas que quero falar. A primeira convicção que ele tinha, e a gente pode ver isso nos primeiros 4 versículos, mas eu vou sintetizar a primeira convicção, é que ele dependia inteiramente da misericórdia de Deus. Isso era essencial na vida de Paulo. Olha aí, no verso 1, ele afirma que esse ministério que tinha lhe foi confiado segundo a misericórdia de Deus. Quando lhe diziam, você não é apóstolo, você não tem credenciais, ele disse, eu sou apóstolo não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. Mesmo sendo um vaso de barro, como ele diz mais adiante, ele permanecia inabalável. É interessante ele deixar claro com essas palavras do verso 1 que ele não havia obtido esse ministério por suas habilidades humanas, mas pela misericórdia de Deus. E estudando, queridos, as cartas de Paulo, é interessante que ele emprega expressão semelhante à que emprega aqui no versículo 1, tendo esse ministério segundo a misericórdia de Deus. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, falando sobre a conversão, capítulo 11, versículo 30, ele diz que é pela misericórdia de Deus. Ao fazer uma referência ao seu apostolado, ele diz, é pela misericórdia de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 25, falando a Timóteo também, capítulo 1, versos 13 e 16, especialmente. Ao falar de sua coragem, como ele mostra claramente aqui no verso 16 desse capítulo 4, era pela misericórdia de Deus e a sua confiança também. E olhe na segunda parte do versículo 1, ele termina dizendo, não desfalecemos. Literalmente quer dizer, não desanimamos. A ideia aqui é de ficar cansado, de ficar desesperado, de desistir, de recuar. Ele diz, apesar de tudo isso, graças à misericórdia de Deus, nós não desanimamos, nós não desfalecemos, por mais que seja difícil, por mais que os ataques sejam intensos, por mais que a oposição seja dura. Paulo estava dizendo, nós não batemos em retirada. Nós continuamos falando com ousadia, porque nós dependemos inteiramente da misericórdia de Deus. O versículo 2, aí do capítulo 4, nos dá ideia do tipo de acusação que ele recebia. Por exemplo, ele era acusado de falsificar o evangelho. E ele diz, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ele já havia falado sobre isso, está lá capítulo 2, versículo 17, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, questão de posição, de autoridade, é que falamos, na presença de Deus, diante de quem todas as coisas estão patentes, não dá para enganar a Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E aqui ele ratifica essa verdade. Ele não adulterava a palavra, muito pelo contrário, ele pregava a palavra de Deus, era acusado de enganar as pessoas, mas ele dizia, não, nós não usamos de astúcia. Ele não negociava, seu compromisso era com a verdade de Deus, a exposição da palavra de Deus, mediante a revelação de Deus. Versículo 3, ele responde a um outro ataque aqui, de que o seu evangelho, como eu disse no início, era encoberto, oculto, secreto, e ele se defende dizendo, não, na verdade eu faço uma exposição da palavra de Deus. Agora, como ele diz no verso 4, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, aos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear
parte da semente caiu à beira do caminho, solo duro, pisoteado. Disse Jesus na parábola: quando a semente foi lançada, as aves dos céus vieram e arrebataram aquela semente. E Jesus depois fez a aplicação: aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, Satanás vem e arrebata. É ele quem cega o entendimento dos incrédulos. No entanto, Paulo diz algo maravilhoso aqui: é em Jesus Cristo que nós vemos Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele nos revela a perfeição de Deus. Por isso, o compromisso da igreja é pregar o Evangelho, é pregar o Senhor Jesus Cristo, anunciar a sua palavra, não adulterar a palavra, não usar, como ele diz aqui, de astúcia, não adulterar a palavra de Deus, mas fazer uma exposição fiel da palavra do Senhor. Como é que esse homem permanecia inabalável diante de tantos ataques? Porque ele confiava e descansava na misericórdia de Deus. Ele mesmo tinha convicção: eu sou o que sou pela graça de Deus. Escrevendo a Timóteo, primeira carta, ele diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, que me designou para o ministério. Logo eu, que noutro tempo fui blasfemo, perseguidor, insolente, ele disse: mas eu obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância. Então, nada podia abalar o apóstolo Paulo, porque ele tinha essa convicção: o Evangelho me alcançou, a graça de Deus me alcançou, o Senhor foi misericordioso para comigo, e na sua misericórdia ele me designou para o ministério. Então, quando diziam a ele: você não é apóstolo, coisa nenhuma. Quando diziam a ele: seu Evangelho é uma mensagem secreta, oculta, ele não ficava abalado. Quando diziam a ele: você está adulterando, você está pregando uma outra mensagem, ele tinha convicção: eu existo e eu exerço o meu ministério tão somente pela misericórdia de Deus. E é muito interessante uma coisa, queridos: por causa da convicção e das convicções que ele tinha, ele nunca levava a coisa para o lado pessoal. Ele estava comprometido com o Senhor e com a palavra do Senhor. Ele não ficava lá no canto lamentando por estar sendo desprezado, caluniado. Não era esse o lamento dele. O lamento dele era por causa da incredulidade das pessoas, da dureza do coração das pessoas, porque ele estava tão comprometido com a mensagem do Evangelho que ele lamentava mesmo, porque as pessoas estavam rejeitando o Senhor. Lembram-se quando Samuel ficou triste? O profeta Samuel, um homem de Deus, ficou triste diante do Senhor, porque ele era o profeta, o homem de Deus, e o povo pediu um rei. E ele ficou tão triste, foi orar ao Senhor. E o Senhor disse a ele: Samuel, não é a você que as pessoas estão, que o povo está rejeitando, Samuel. Na verdade, eles estão rejeitando a mim. E o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Isso é que doía no seu coração, porque as pessoas estavam rejeitando o Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, uma outra convicção do apóstolo Paulo, agora versículos de 5 a 7, a convicção que ele tinha é o seguinte: eu sou de Cristo e eu promovo a Cristo. Eu sou de Cristo e eu promovo a Cristo. Vejam aí, especialmente no verso 5, no centro do apostolado de Paulo estava o Messias, o Cristo que ele pregava. Interessante, queridos, bem diferente do que tem acontecido em nossos dias. Ele não se autopromovia, mas ele pregava Cristo Jesus como Senhor. A própria terminologia que ele usa aqui é uma confissão de fé que expressa a soberania do Senhor Jesus Cristo e convida todos a se sujeitarem a Ele. É essa a convicção dele, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Nós servimos a vocês por amor de Jesus. E agora, versículo 6,
É muito provável que Paulo estivesse citando aqui Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas também ele pode ter citado Isaías, um texto que é bastante conhecido. Isaías capítulo 9, eu vou ler aqui rapidamente. Isaías 9, verso 1: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos norte resplandeceu-lhes a luz. Conhecem a Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Esse versículo está dizendo que o mesmo Deus que pelo seu poder, o Deus que criou todas as coisas do nada, o Deus que tem o poder para chamar a existência do Evangelho. Jesus é a luz. E Paulo trata o Evangelho, queridos, com tanto zelo, com tanto carinho, que ele chega aqui a chamar a mensagem do Evangelho de um tesouro. Ele disse: nós temos esse tesouro em vaso de barro. O tesouro aqui é a revelação divina de Jesus Cristo. Essa verdade, esse Evangelho está em vasos comuns de barro, mas é um tesouro. O tesouro pregado pelos apóstolos, o tesouro que continua sendo anunciado pela igreja. É interessante, algo de tão grande valor, que é guardado em um recipiente tão comum e inferior. E Paulo está usando essa linguagem aqui para dizer o seguinte: há um tesouro dentro de nós, mas nós somos simplesmente o vaso de barro, para que os coríntios entendessem bem que o poder vem de Deus, não depende do homem, é uma ação de Deus. Vejam, em todo o tempo, Paulo é cristocêntrico. Ele respira Cristo, ele dorme pensando em Cristo, ele acorda pensando em Cristo. O apóstolo Paulo não, isso é impressionante, e para ser resgatado por nós, certamente ele não começava um dia pensando assim: quanto dinheiro eu vou ganhar hoje? Paulo não acordava um dia pensando: que lucros terei hoje? Mas na verdade ele pensava: quantas pessoas conhecerão Cristo hoje através de mim? Essa era a convicção que ele tinha: eu sou de Cristo e eu promovo a Cristo, mesmo um vaso de barro como eu, tão frágil, tão comum, tão simples, mas pela misericórdia possui um tesouro tão precioso. Ah, queridos irmãos, como nós precisamos de um despertamento poderoso do Espírito de Deus, para entendermos que, como igreja, nós somos o depósito dessa graça maravilhosa de Deus. Nós temos a mensagem mais poderosa e mais impactante. E é impressionante. E a história da igreja dá esse testemunho. Enquanto a igreja não é despertada, não é acordada, não é santificada, renovada pelo Espírito de Deus, ela sempre terá outras prioridades, sempre correrá atrás de outros tesouros, que não o Senhor, a sua glória e a sua vontade.
Essa era a convicção, uma outra convicção inabalável na vida de Paulo. Era duro sofrer aqueles ataques, e nós vamos ver ao final da mensagem, um capítulo aqui da segunda carta aos Coríntios, que fala sobre os sofrimentos dele. Há uma ocasião, quando Paulo escreve em uma de suas cartas, dizendo: a nós nos parece que o Senhor Deus nos colocou, a nós os apóstolos, lá em último lugar, no fim da fila. Como eles sofriam, como eles sofreram. Na verdade, à exceção de João, que foi exilado, todos os apóstolos foram mortos com requintes de crueldade, todos eles, por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, por causa da mensagem. Vasos de barro, mas que possuíam um tesouro tão precioso. É essa a nossa convicção também. Sou de Cristo, promovo a Cristo. Terceiro lugar, agora dos versos 8 a 12, nós podemos destacar aqui, colocar com nossas palavras uma outra convicção de Paulo. Em minha peregrinação enfrento muitas lutas, mas não estou só. Essa era uma convicção firme que ele tinha. Muitas lutas. E aí eu queria olhar com você para as palavras que ele utiliza aqui, olhando aí na sua Bíblia, a partir do verso de número 8. Vamos começar com a palavra atribulados. Em tudo somos atribulados. Ele utilizou, se você olhar aí na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 5, a mesma palavra no texto original é a mesma palavra. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Essa era uma convicção que Paulo tinha. Em minha peregrinação enfrento lutas, mas não estou só. E essa expressão, em tudo, como ele diz aqui, em tudo somos atribulados, significa exatamente o mesmo sentido do capítulo 7, verso 5. Internamente, exteriormente. Lutas por fora, temores por dentro. Nós não podemos esquecer que Paulo não era um super-homem, era homem. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Lutas por fora, temores por dentro. Contudo, Paulo diz aqui que não estava angustiado. A palavra grega aqui que é utilizada para angustiado é uma palavra composta. São duas palavras, estreito e espaço. É esse o sentido aqui. Nós somos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Mas nós não nos sentimos assim, como se estivéssemos sendo asfixiados, num espaço estreito, quase nos falta espaço. Na verdade, ele está falando aqui de um conforto, da ação poderosa do Espírito Santo. Ele prossegue. Perplexos. Essa palavra perplexo, todos nós sabemos o sentido, né? Perplexidade é isso, é o que fazer, não sei o que fazer, que decisão tomar, que caminho seguir. Isso é perplexidade. Mas a palavra que Paulo utiliza aqui no texto original é uma palavra que deriva de dois vocábulos, não e caminho. É exatamente isso. Uma pessoa perplexa é uma pessoa que não encontra uma saída. Qual é a saída? Estou perplexo. Qual é a saída? É esse o sentido aqui. No entanto, Paulo não estava desanimado, mesmo diante dessa situação. Queridos, há uns resgates que precisamos fazer. Eu sei, eu sou igual a você.
Como é fácil desanimar, como é fácil retroceder. Especialmente quando as coisas apertam. Como nós precisamos desse resgate que só o Senhor pode nos dar pela ação do Espírito Santo, aplicando a nossa vida à palavra. O Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Ele está nos conduzindo. Paulo experimentou isso em várias situações. Em Filipos, ele vai a Filipos para pregar o Evangelho em obediência a uma revelação de Deus. Começa bem sucedido. Lídia se converte, uma igreja começa em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Mas depois de ter expulsado um espírito adivinhador de uma jovem, Paulo e Silas são surrados em praça pública, são humilhados em praça pública, e depois são presos em uma cadeia interior, são amarrados a um tronco. O que fazer agora? E a palavra de Deus nos diz, Lucas faz esse registro, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, louvavam ao Senhor. Na verdade, é exatamente isso. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A ideia aqui é o seguinte: passamos por tribulações, porém o Senhor Deus controla essas provações e Ele faz uso dessas tribulações para nos fortalecer. Quando ele usou aqui a palavra perseguidos, a ideia do texto original é de alguém que é caçado como um animal. Essa é a ideia, perseguidos. Mas ele diz no texto original, porém não destruídos, porém não desamparados. Que me faz lembrar um texto quando Paulo estava ali em Listra, em Derbe, primeira viagem missionária ainda. Depois de falar o Evangelho, a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado e foi tido como morto. Os seus amigos, os seus discípulos o carregaram e todos pensaram, esse homem morreu. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, Paulo estava pregando o Evangelho. É uma coisa impressionante. Ele estava se referindo a situações assim. É como John Patton, que foi pregar nas Novas Hébridas como missionário, onde havia antropófagos, e a família e os amigos tentaram demovê-lo daquela ideia, você vai morrer, eles vão lhe devorar. E John Patton, missionário de Deus, disse, eu me considero imortal até o dia em que o Senhor decidir me levar. Essa convicção, são esses absolutos que precisam ocupar o nosso coração, queridos irmãos. Passo por muitas tribulações, mas não estou só. O Senhor é poderoso para concluir a sua obra. Ele haverá de cumprir o seu propósito. Não há como não ficar comovido, emocionado, lendo o diário de David Blinder, aquele moço do século XVIII, que aos 26 anos de idade foi pregar aos índios peles vermelhas, que eram também antropófagos, e foi pregar o Evangelho. Quantas lutas passou aquele moço? Escreveu lá no seu diário, em determinado dia, 1727, suponho que nada acontecerá aqui. Ele pregava, uma indiferença, uma apatia, nenhum convertido. Ele tinha um intérprete, mas imaginem só, em algumas ocasiões, quando ele ia pregar, aí descobriu o intérprete estava bêbado, imagine. E aquele moço chorava e orava diante de Deus. Às vezes os índios foram à sua procura para tirar-lhe a vida, encontraram-no orando, com a boca no chão, chorando, clamando a misericórdia de Deus, ficavam desencorajados. Lá no seu diário, ele narra
cena comovente, quando Deus começou a converter alguns daqueles índios. Ele diz, da primeira vez, quando eles celebraram a ceia do Senhor, ele usa a seguinte expressão lá no seu diário: aqueles índios, cujas mãos outrora foram manchadas de sangue, agora estavam tomando o pão e o vinho, o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. David Brainerd adoeceu, morreu jovem, aos 29 anos de idade. Ele era noivo de uma filha de Jonathan Edwards. E nos momentos de enfermidade foi acolhido na casa de Jonathan Edwards. E esse homem de Deus, Jonathan Edwards, que foi um instrumento de Deus no grande despertamento dos Estados Unidos, ele disse que ficou impressionado com a vida de oração de David Brainerd, com a devoção daquele moço. E aquele diário que Brainerd escrevia era pessoal, mas o seu futuro sogro, que nem chegou a ser sogro, decidiu então publicar aquele diário, para que muitas pessoas fossem impactadas. E de fato, muita gente que leu o diário de David Brainerd foi chamado pelo Senhor para o campo missionário. Ele cumpriu ali a sua missão, embora com uma vida tão curta. Eu quero dizer que ele tinha essa convicção de Paulo também: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quarto lugar, versículos de 13 a 15. Uma outra convicção de Paulo era esta: eu confio em um Senhor que está vivo. Essa era uma convicção firme que ele tinha. Vejam aí comigo, versos 13 a 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará em Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Interessante, queridos, que o comportamento de Paulo era motivado pela fé nos essenciais de Deus. Ele está citando aqui o Salmo 116, versículo 10. Eu criei, por isso é que falei. E ele destaca aqui a relação, a ligação entre crer e falar, apesar das dificuldades. Ele fala aqui porque é que estava disposto a colocar a vida em risco pelo reino de Deus. A sua crença no Evangelho o estimulava a pregar as boas novas. E essa fé se baseava na ressurreição. Lembram-se de John Patton que eu citei? Ele diz, bom, a duração de minha vida está nas mãos de Deus. Eu vou lá. Eu permanecerei vivo até quando o Senhor determinar. No entanto, todos esses servos de Deus, Paulo e outros servos de Deus, tinham uma convicção: eu creio na ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Na verdade, ele é primícias dos que dormem. Como Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A convicção dele é a seguinte: aquele que ressuscitou a Jesus também é poderoso para nos ressuscitar. Por isso, quando ele era atacado, perseguido, caluniado, injustiçado, até mesmo apedrejado, ferido, ele tinha essa convicção: eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que o meu Senhor está vivo, porque o Senhor ressuscitará aqueles que creem. Um último ponto, queridos, em quinto lugar, versos 16 a 18, e depois eu vou fazer só uma aplicação dos primeiros 10 versículos do capítulo 5. Olha uma outra convicção que ele tinha: eu estou aqui
mas os meus olhos estão na eternidade. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo que precisa ser resgatado. Porque, na verdade, queridos, às vezes, sabe como é que nós falamos na prática? Eu estou aqui, mas os meus olhos estão nas coisas daqui. E o Senhor Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, lá também estará o nosso coração. Ele diz, eu estou aqui, mas os meus olhos estão na eternidade. E vejam aí na Bíblia, a partir do verso 16, como Paulo relacionou uma série de contrastes para nos ensinar que não devemos desfalecer. Vejam bem, primeiro contraste entre o homem interior e o exterior. Enquanto o homem exterior se deteriora continuamente, o interior é continuamente renovado. O homem exterior aqui representa aquilo que é aparente, aquilo que está relacionado aos vocábulos que ele cita. Vaso de barro, no capítulo 3, verso 10, corpo, no capítulo 3, verso 11, carne mortal, no capítulo 5, verso 1, ele cita casa terrestre, cita também tabernáculo. Ele está dizendo o seguinte, esse meu corpo vai envelhecendo, esse meu corpo vai enfermando, esse meu corpo vai ficando mais debilitado, o meu exterior, ele vai se deteriorando continuamente. Inclusive, em uma de suas cartas, Paulo, quando morreu, deveria ter aí por volta de 64 anos de idade. Mas em uma de suas cartas, bem algum tempo antes do seu martírio, ele se autodenomina assim, Paulo o Velho. Por conta de tantas lutas, que a gente vai ler daqui a pouco, capítulo 11, ele era envelhecido. Mas ele dizia, o meu homem interior se renova dia a dia. O corpo ia minguando, mas o homem interior fortalecido. Vejam o contraste que ele faz aqui entre a aflição presente e a glória futura. Ele diz, a aflição é passageira, mas a glória vindoura é permanente. Então é isso que ele dizia. Estou sofrendo agora todas essas injustiças, estou aqui, mas o meu pensamento está lá, o meu coração está lá, onde está o meu Senhor. E ele faz um outro contraste entre as realidades visíveis e as invisíveis, para dizer que as primeiras, as visíveis, são temporárias, né? Tudo passa. As invisíveis duram para sempre. E lá no capítulo 5, verso 7, ele faz o contraste entre fé e aquilo que se pode ver. E ele diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí, a partir do verso 1 do capítulo 5 até o verso de número 10, ele expande aquilo que vem falando de 4:16 a 18, e ele compara aqui o corpo humano a um tabernáculo. Vocês sabem que o tabernáculo era um santuário móvel, porque o povo estava peregrinando, então por isso que o Senhor não mandou fazer um tabernáculo de alvenaria, porque a tribo de Levi responsável armava e desarmava o tabernáculo. Sempre que a nuvem do Senhor se movia, eles levantavam um acampamento. O tabernáculo era temporário, e Paulo usa essa analogia aqui para dizer que o corpo humano é uma habitação temporária, que vai ser destruído pela morte. Ele mostra aqui que o tabernáculo é o oposto de uma casa, uma habitação sólida. E, na verdade, ele faz a analogia para dizer o seguinte, nossa passagem aqui é rápida, nós somos peregrinos, mas, na verdade, o Senhor preparou já uma casa, que é uma habitação permanente. Os olhos de Paulo estavam lá. E quando ele diz aqui, olha, nós gememos, não porque queremos ser despidos, na verdade, Paulo e todos os apóstolos, eles tinham uma convicção e, na verdade, uma esperança. Como ninguém sabe o dia da volta do Senhor, Paulo também não sabia.
E ele aguardava a volta do Senhor em seus próprios dias. Aos Tessalonicenses ele diz: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, na verdade, ele esperava o Senhor em seus dias. E ele usa aqui a expressão gememos. E o gemido aqui é uma ideia de aspiração. Não é que nós queiramos fugir, não é isso. Mas nós aspiramos por aquela que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira habitação. Nós estamos aqui apenas como peregrinos. Aos Filipenses ele mostra isso. Estou num conflito, não sei o que escolher. Estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou permanecer aqui dando frutos. Vejam que em nenhum momento a preocupação de Paulo é com patrimônio, com coisas, com uma carreira profissional, nada disso. A questão dele é: estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não tem nem comparação. No entanto, permanecer aqui é importante para dar continuidade ao ministério. Seus pés estavam aqui, mas seu coração estava na glória. E eu pergunto: onde é que está o meu coração? Onde é que está o nosso coração? Onde é que estão? Para onde estão olhando os nossos olhos? Aqui estão as convicções desse homem de Deus, que sirvam para a nossa reflexão, aplicação à nossa vida. Ele mesmo se autodenomina aqui como todos nós cristãos, vasos de barro, mostrando a fragilidade. Mas temos dentro de nós um tesouro. E eu concluo fazendo as aplicações com os pontos dessa mensagem. Convicções que nos mantêm inabaláveis. Dependamos em tudo da misericórdia de Deus. Essa outra convicção: sou de Cristo e promovo a Cristo. Não era uma autopromoção, mas promovo a Cristo. Em minha peregrinação enfrento lutas, mas não estou só. Às vezes perplexo, às vezes perseguido, mas não estou só. Confio em um Senhor vencedor, que está vivo. Eu creio na ressurreição. Estou aqui, meus olhos, porém, estão na eternidade. Ele usou palavras parecidas lá aos Colossenses, exortando os Colossenses. Capítulo 3, eu vou terminar com esse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a preciosidade da sua palavra. E nesse espírito, queridos, nós vamos cantar o socorro do crente, que era o socorro que tinha o apóstolo Paulo. Vamos ficar em pé, hino de número 139.